Faz pelo menos mais de um ano que as pessoas me mandam escrever um livro sobre One Person Business. E eu vou começar a fazer isso hoje e eu quero falar sobre isso. Eu sei que no Brasil existe um número relevante de pessoas que estão tentando escrever o seu livro, editar o seu livro, imprimir o seu livro e lançar o seu livro sozinhas. Eu acredito que existe um grande mercado de editores independentes que querem conseguir lançar os seus livros porque eles querem colocar o seu conhecimento no mundo e muita gente, eu também acredito, que não compactua com a ideia de criar cursos online porque destruíram a imagem dos cursos online do mesmo jeito que fizeram com os coaches. Então, eu, numa conversa recentemente com uma editora, uma moça muito querida que trabalha comigo numa editora de livros, ela me disse isso, ela me disse, Elton, eu acredito que se essas pessoas que estão tentando escrever e publicar os seus livros sozinhas tivessem uma forma de profissionalizar a gestão da sua empresa, né, do seu one person business, isso seria maravilhoso. O que me deixou pensando, né, que o mais interessante para eu descobrir exatamente do que essas pessoas precisam seria eu tentar fazer o que elas estão fazendo. E finalmente, depois de muito tempo, muita insistência das pessoas, eu comecei a escrever o meu livro. Então o que eu vou fazer nesse vídeo? A minha ideia seria, eu vou cortar esse vídeo, provavelmente, e você vai começar a ver minha tela, onde eu vou estabelecer no Notion quais são os tópicos, o que eu penso que deve ter num livro de One Person Business. Por quê? Eu quero que você veja isso comigo e depois nos comentários me diga o que você acha que falta, o que você acha que deveria ter neste livro, porque eu quero escrever o livro mais completo sobre o assunto. Eu não acho que existe um livro sobre o assunto hoje em português, e se alguém fizer primeiro que eu por causa desse meu vídeo, paciência, é o que é, mas a minha intenção é fazer o livro o mais completo possível para que as pessoas que lerem esse livro consigam pelo menos tirar do papel o seu negócio ou fazer o seu One Person Business começar, fazer o seu primeiro faturamento com esse livro. E eu quero documentar o processo para você ver exatamente o que eu estou pretendendo fazer para tornar esse livro uma realidade. Eu preciso fazer um disclaimer, porque já são duas pessoas que têm editoras que me convidam para lançar o meu livro nas suas editoras. E eu fiquei pensando, tá, mas se eu lançar o meu livro na editora de alguém, eu não consigo descobrir qual é o caminho, qual é a jornada de uma pessoa que está tentando lançar seu livro independente, sozinha. Então, eu peço desculpas, porque não faz sentido eu lançar numa outra editora se eu quiser descobrir como que se faz para lançar sozinho, beleza? Então eu vou cortar esse vídeo, nós vamos pro computador e vamos abrir o Notion e vamos começar a olhar para esse negócio, vamos nessa. O que eu fiz aqui então, eu criei o meu Notion, onde eu vou começar estabelecendo, nós vamos colocar aqui qual que é o índice. Nós vamos começar por uma espécie de índice do livro, certamente isso não é o índice final, porque isso daqui é como se fosse tópicos que não podem faltar nesse livro. Eu nunca sei se é nesse ou neste, eu já estudei essa regra umas centenas de vezes e eu nunca decorei. A puta regra chata do português. O que eu acho? O primeiro ponto, as pessoas... ainda é um conceito nebuloso o que é o One Person Business, certo? O que de fato é o One Person Business? Um negócio de uma pessoa só. O que é isso? O que define esse negócio? Porque... a gente sabe, ou pelo menos que se você me acompanha há um tempo aqui, a gente sabe que um negócio... Eu tô até no outro microfone agora. Um negócio de uma pessoa só ele é um nome marqueteiro e fictício. Esse negócio, em muitos casos, não é de uma pessoa só. Apesar de eu conhecer pessoas que fazem sozinhas e de estar em mente exatamente com esse fator, que eu estou pensando em quem quer escrever um livro independentemente e publicar sem ter mais nenhuma ajuda.
beleza? Ou sem ter mais ninguém na sua empresa. Mesmo que ele precise, sei lá, de uma indicação de um freela para fazer uma capa, de uma ajuda de um contador para abrir seu CNPJ. Mas é um trabalho pontual e específico. Apesar desse trabalho pontual e específico, essa pessoa vai fazer o trabalho empresarial sozinho. Eu quero fazer mais um disclaimer, porque essa ideia veio enquanto eu tomava uma cerveja e escrevia no meu caderno lá na cozinha com a minha esposa fazendo comida para ceia de Natal e meu filho brincando com a minha filha. Então, vai ter uma cerveja que ela não pode esquentar, beleza? Então, eu tenho que ir tomando essa cerveja ao longo do vídeo. Mas vamos lá. O segundo tópico importante, eu penso que é que tipo de negócios são interessantes para quem quer trabalhar sozinho. Ou isso me faz pensar que o grande motivo de eu ter, em 2023, adotado a tese do One Person Business foi o que, para quem é um negócio assim. Porque, vamos deixar para quem é um One Person Business, vamos colocar um APB. Porque eu só adotei porque eu falei, cara, esse negócio é muito atrativo para mim. Não tem que ficar fazendo reunião com um monte de gente, não tem um monte de burocracia, você não tem custos que criam uma dor de cabeça, muita gente não sabe emocionalmente lidar com os custos. É muito complexo mesmo, cara, eu vou te falar. Conforme os custos vão aumentando na minha empresa, o negócio fica complicado. Então, para quem é um One Person Business, eu penso que é importante ter algum tipo de checklist de lançamento de produtos. Porque se eu quero lançar um livro, eu tô falando de livro físico, cara, eu tô falando de escrever meu livro, imprimir meu livro, vender meu livro, entendeu? Então, eu acho que um checklist de lançamento de produtos é muito importante. Como o meu know-how pessoal só tá em infoprodutos, serviços e livros, especificamente quando se trata de produto físico, eu penso que seria muito interessante ter um capítulo falando especificamente sobre produção de livros e um capítulo falando sobre produção ou venda de infoprodutos. O que poderíamos mudar para OPB aplicado à produção de livros, ou OPB aplicado à venda de livros, ou OPB, alguma coisa assim. E eu tô vendo que minha câmera trava um pouco aqui no Loom, mas tudo bem. OPB aplicado à venda de infoprodutos. Penso que essas duas coisas são importantes. Penso ser fundamental um módulo a respeito de tráfego pago como motor de aceleração do negócio. Não vejo por que não ter, não faz sentido nenhum. Eu também penso que é obrigatório ter um módulo de... como é que eu vou chamar isso? Produção de conteúdo ou geração de mídia. Geração de mídia e produção de conteúdo ou e propaganda. Vamos chamar de propaganda. Porque isso aqui nada mais é do que uma espécie de propaganda, certo? O centro do meu modo de fazer negócios está na propaganda no mundo digital. Então, seja para vender um livro, seja para vender a cerveja, seja para vender esse microfone, um caderno, seja para vender curso, mentoria, serviço, não importa. Tudo se baseia na criação de uma audiência. Então, a geração de mídia e propaganda, eu acho que na verdade deve ser geração de mídia e criação de audiência. E assim ficaria melhor. Certamente, dentro do módulo ou do capítulo o que é One Person Business, ou dentro deste tópico, é necessário que exista uma visão geral de todas as etapas necessárias para ter um negócio, um OPB. Vamos colocar aqui um OPB. Então, acho que isso é bem importante eu colocar o mapa no começo do livro para que você consiga visualizar tudo que você vai aprender ao longo do livro, né? Um capítulo de introdução certamente exige isso daí. Então veja, acho que a gente pode mudar de... Esse nome com certeza não é índice, né? Porque isso aqui não é um índice, na verdade. Ou certamente os capítulos serão muito diferentes. Eu não sei se eu vou ter um livro de
30 capítulos ou um livro de 5 capítulos bem subdivididos. Essas são ideias que eu vou pensar ao longo da escrita, né? Eu chuto que um livro desse, ele precisa ter cerca... Cara, esse é um chute, né? Entre 200 e 300 páginas, 350 páginas. Eu não vou colocar laudas, né? Que já seria mais próprio no mundo editorial. Mas eu vou colocar páginas pensando no tamanho ideal de livros que eu tenho na minha cabeça, que são os livros da Penguin. Eu tenho dois tipos... Eu quero te mostrar, eu vou pegar aqui, 2 tamanhos de livros que eu, assim, ó... Pra mim são a perfeição do tamanho de livros. Tá? Um desses é um bem pequenininho assim. E o outro, eu diria que é um livro assim. Então a gente tem esse livro da Penguin, pra mim é o tamanho perfeito. Esse é o tamanho perfeito de livro, cara. E pra mim tem que ser livro capa mole. Eu prefiro capa mole que capa dura, né? Mas capa dura é mais bonito pra deixar na estante. Então esse daqui é o tamanho ideal de livro, na minha opinião. E o segundo tamanho ideal é esse aqui, cara. Esse livro do Byung-Chul Han. Cara, impressionante. Como é agradável ler um livro desse tamanho pra mim. E qual que é a coisa do livro do Byung-Chul Han? Ele tem borda, ele tem margem. E eu preciso de margem, né? Esse aqui eu nem escrevi tanto, eu tenho outros... Esse livro dele eu não... Na verdade, não gostei muito desse aqui. Um dos outros eu escrevi muito mais. Mas, cara, tem margem pra escrever. Dá pra escrever bastante coisa nesse livro. Já os da Penguin... É a perfeição mesmo, assim, cara. Tem margem, a letra é boa. Eu adoro esses livrinhos aqui desse tamanho. Então eu penso que esse livro que eu peguei, por exemplo, o Rei Lear, ele tem 315 páginas, 316 páginas. Esse é o tamanho que eu imagino que ficaria meu livro. O meu livro vai ficar mais ou menos desse jeito. Então, eu chuto que tem que ter esse tamanho, porque a minha ideia não é fazer... Eu detesto os livros... Geralmente, a maioria dos livros que tem nesse universo dos best-sellers de desenvolvimento pessoal, eles são livros que têm 30% de conteúdo e 70% de firula. Um de historinha, cara, uma encheção de linguiça que não combina comigo aquilo ali. É certo que precisa existir a minha história em vários momentos do livro, mas esses livros enchem de historinhas que só deixam a leitura muito mais demorada do que ela deveria ser. Um livro não deve ser grande se ele não precisa ser grande. Se eu achasse que dava para fazer esse livro com 100 páginas, eu faria. Mas eu acho que não vai dar, porque eu quero deixar ele bem completo. Porque eu não quero criar um livro só para vender um produto depois, que é inclusive... muito do mercado americano, muito dos livros que chegam aqui no Brasil são assim. Você vai ler os livros do Russell Brunson, eles são muito legal de ler. O Expert Secrets lá, Segredos Expert, muito legal de ler. Só que o livro é feito para vender as coisas dele, entendeu? Então assim, aquele livro podia ser metade do tamanho fácil, porque é muita conversa para vender o que ele quer vender. Um livro que eu acho que tem um tamanho ideal é The Bottom Letters. Ele é um livro de copywriting, que os caras ensinam, um copywriter ensina a escrever. E não tem muita encheção de linguiça, as histórias são realmente atrativas. Mas muito bem, então nós temos aqui o que é o One Person Business, que tipos de negócios são interessantes para quem quer trabalhar sozinho, para quem é um One Person Business, checklist de lançamento de produtos, OPB aplicado à produção de livros, OPB aplicado à venda de infoprodutos, tráfego pago como motor de aceleração do negócio, geração de mídia e criação de audiência, a minha história. Existe um livro que eu tenho, ele vai servir de base para mim. Eu tô procurando ele aqui, eu não me lembro o que eu fiz com ele. Eu já achei. Este livro aqui que eu vou pegar. Eita. Esse livro aqui, A Startup de $100, para mim é um exemplar maravilhoso do que eu quero fazer. Esse livro é muito bom, tá? Pode comprar. Sem medo nenhum. Ele... Cara, tanto eu escrevi um monte de coisa nele, porque eu li ele pensando no meu livro. Ele, assim, é muito interessante. Ele divide o livro em várias partes. Isso é muito interessante. Dividir o livro em várias partes. Ele tem algumas partes meio firula, tá? Então acho que uma coisa importante é... O livro vai ser dividido em partes. O negócio da startup de $100 é que ele é ultra prático. Você consegue ver um passo a passo bem interessante. Para mim, meu cachorro tá pedindo para eu abrir a porta. Essas coisas acontecem durante meus vídeos, meu trabalho, minhas reuniões.
É impressionante. Sempre que eu tô ocupado com a câmera, o meu cachorro pede pra abrir a porta. Mas esse livro aqui, ele falha numa coisa ainda, que eu acho que tem um outro livro que vai me servir de muita inspiração, que é o livro The Personal MBA. Eu não me lembro onde eu coloquei esse, porque eu guardei ele faz muito tempo já. Faz muito tempo que eu não leio ele. Mas The Personal MBA é um livro que define muitos conceitos importantes. Então eu penso que vai precisar existir uma parte de definição de conceitos. Porque você precisa entender alguns conceitos importantes para conseguir enquadrar o plano de ação na sua cabeça. Uma coisa que as pessoas não percebem é que muitas vezes você não consegue executar um plano de ação porque você não conseguiu nomear o que é que você está fazendo. Você sabe que tem que fazer, mas não tem um nome. E o fato de dar um nome, isso é maravilhoso para o ser humano. Por quê? Quando você dá um nome, o nome ele vai começar a formar um conceito na sua imaginação. E a gente só trabalha em cima de conceito. Se eu não soubesse o conceito da garrafa, eu não conseguiria usar a garrafa. Entendeu? Então, eu preciso saber que isso aqui é uma garrafa, porque quando eu nomeio, parece que nomear começa a abrir a minha mente para entender qual é o conceito disso aqui. Daí eu consigo usar. Como eu sei o conceito do vidro, porque vamos dizer assim, de forma bem boba, né? O conceito é como se fosse todo o conjunto de possibilidades que aquele objeto apresenta. Então, por exemplo, eu sei que isso é uma garrafa e eu sei que a garrafa é de vidro. E porque eu conheço esses dois conceitos, eu sei que ela é boa para armazenar cerveja. Provavelmente o sabor da cerveja fica melhor do que numa latinha. E eu sei também que dá para quebrar essa garrafa na cabeça de alguém e cometer um crime passional. Eu sei que dá para quebrar essa garrafa e fazer um show. Eu sei que dá para encher ela de álcool e botar fogo e virar um molotov. Então, assim, como eu conheço vários conceitos, eu consigo usar essa garrafa para múltiplos fins, se eu quiser. Isso é uma coisa curiosa, né? Não é porque eu tenho uma faca na minha casa que eu vou usar uma faca para enfiar em alguém. Eu posso usar a faca só para passar o pão. Mas se eu não souber que existe a possibilidade da faca de fazer isso, de cortar uma pessoa, eu não vou tomar cuidado o suficiente quando meu filho de 3 anos pegar a faca na mão. Então, graças a Deus, eu consegui conceber o conceito da faca, o que é a faca e todas as suas... Talvez eu não saiba todas as possibilidades, mas eu consigo enxergar várias. Então, quanto mais completo um conceito, mais possibilidades você enxerga de um objeto, melhor você lida com ele. Então, se eu não estabeleço vários conceitos importantes, a pessoa que vai ler e não conhece esses conceitos, ela certamente não vai conseguir executar um monte de coisas. Muito bem. Eu acho que por hoje esse é a visão, o panorama inicial do livro. Eu vou sair daqui, eu vou começar a pensar em mais coisas. Eu queria que você deixasse nos comentários o que mais você acha que é importante a respeito desse assunto. E eu queria também que você espalhasse essa palavra para outras pessoas, porque eu pretendo fazer toda essa jornada para ensinar quem quer escrever o seu livro e lançar o seu livro e tudo sozinho. Eu quero ajudar você que quer fazer isso a fazer isso sozinho. Um One Person Business editorial. Então, espalhe essa palavra, manda esse vídeo para alguém que você acha que tem que escrever um livro, para alguém que você sabe que tem um livro, que quer publicar, que não conseguiu até hoje. Enfim, tamo junto. Até a próxima. Um grande abraço.